agradeço ao Senhor por mais uma vez ser generoso para comigo, dando-me a dádiva de estar cooperando com a história desta igreja, servindo ao Senhor com este rebanho e em comunhão, em parceria com o pastor desta igreja, o pastor Alex Alves, um abnegado servo de Deus que tem doado a sua vida ao altar do Evangelho, comprometido, e seus valores têm sido agregados na minha vida, e eu agradeço a Deus pela existência, pelo ministério e pela família do pastor Alex Alves. É um instrumento que Deus o levantou e tem usado para fazer uma diferença com o resplandecimento da luz da glória do Evangelho de Cristo. E muito me dignifica o Senhor poder cooperar com o ministério do pastor Alex, porque a sua vida não é um reflexo apenas em cima do púlpito, mas por onde ele passa, ele tem deixado rastro de luz. E isso nos enriquece. E são essas qualidades de pessoas que nos motivam e nos tornam cada vez mais saudáveis. E eu glorifico a Deus pela vida do pastor desta igreja, juntamente com o pastor Rivelino, e que a mão de Deus continue estendida, sustentando esse bom servo fiel de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, Salmos de número 42. Salmos de número 42. E nós vamos utilizar hoje o versículo de número 11. Os Salmos de número 42. E o versículo é o versículo de número 11. Se você achou esse texto da palavra de Deus, você pode celebrar ao Senhor dizendo aleluia. Aí esse texto vai estar na tela. Ok? E depois, se puder manter esse texto na tela, eu ficaria agradecido, porque tem uma palavrinha naquele texto ali, uma palavra que é muito importante para nós. Diz assim o texto: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém? Vamos deixar aqui, nós estamos acostumados com este versículo, mas existe algo muito interessante nesta declaração, neste cântico. Na verdade, esse cântico, e especialmente este versículo, mostra para nós um método terapêutico para que cada um de nós tenhamos habilidade de tratarmos de nós mesmos. Esse versículo que lemos, ele aparece, pelo menos aqui nos Salmos, por 3 vezes. E as 3 vezes que ele aparece de forma repetitiva, é a mesma pessoa que está o mencionando. Você visualiza essa declaração, ela tendo a sua
primazia, seu início, no versículo 5. No versículo 5 você também tem: porque estás abatido, minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Quando você lê o Salmo 43 e versículo 5 também, está exatamente conforme o versículo 11 do Salmo 42. Porque dentro da originalidade bíblica, Salmos não tem capítulos e nem versículos, é um uníssono livro. Quem fez as divisões foram os tradutores da Bíblia para facilitar a nossa compreensão, mas a linguagem do Salmo 42 e 43 é da mesma pessoa, que no caso os filhos de Coré. E de tudo que eles estão cantando ao Senhor, é uma ministração de louvor, e nessa ministração de louvor é possível perceber duas reações do interior da mesma pessoa. Por exemplo, quando você ler o versículo 1 e o versículo 2 do Salmo 42, a mesma alma, que é a essência incorpórea do ser humano, e no caso desses salmistas, elas estão famintas e sedentas pela presença de Deus. E canta o salmista: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei perante a sua face. Quando você olha para essa declaração, a gente percebe uma alma faminta e sedenta por Deus. Percebe-se que o seu homem espiritual está perfeito, está saudável, porque o seu homem espiritual está faminto, está sedento, quer mais de Deus, ao ponto dele comparar as corças aos cervos em busca de água fresca para saciar a sua alma. Mas quando a gente chega no versículo 11, a gente vê a mesma pessoa, e agora não fazendo uma exposição do seu homem espiritual, mas fazendo uma exposição do seu homem emocional. Vale salientar que, biblicamente, na constituição tríplice formativa do ser humano, à luz da Bíblia, o ser humano não é corpo, alma e espírito. Segundo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:23, o ser humano é espírito, alma e corpo. Então, o ser humano, ele é tanto um homem espiritual, emocional, biológico, na linguagem paulina de Tessalonicenses 5:23. Mas no processo criativo de Deus, o homem também é sociológico. E quando chegamos no versículo 11, a gente percebe que o homem emocional não está bem. O homem espiritual está saudável, mas o homem emocional não está bem. Só que o que eu quero compartilhar com os irmãos aqui é que ninguém disse para o salmista que havia problemas nos seus sentimentos, na sede das emoções, na sua alma. Ninguém falou. Não houve um profeta para profetizar. O próprio Deus não falou nada. Ninguém fez algum comentário com ele acerca de como estava a sua alma. E isso é importante. Quem vai fazer esta percepção é ele mesmo. E por que ele vai fazer esta percepção? Porque ele vai usar uma metodologia que nós não estamos acostumados com ela.
E que a metodologia é esta? É, ao invés dele estar focado apenas no exterior ou no espiritual, ele vai mudar o foco, ele vai mudar os seus olhares e ele vai fazer uma viagem introspectiva. E ele vai olhar para dentro de si. E nesta viagem introspectiva, ele vai conversar consigo mesmo. E isso é importante, porque pela vida que levamos, a correria que enfrentamos, a gente fala com várias pessoas, mas a gente não tira um momento para falar com a gente mesmo. Mas falar com a gente mesmo, sim, e a Bíblia ensina sobre isto, e isto é terapêutico. E eu vou lhe mostrar isso biblicamente. Porque quando você olha para o início do versículo 11, você vai ver que ele não está conversando com terceiros. Ele está conversando com a sua própria alma. E ele conversa com a sua própria alma, e ele coloca a sua própria alma no banco dos réus. E ele começa a questionar a sua própria alma. E o questionamento que ele faz à sua própria alma é este: por que estás abatido? O que te levou a este abatimento? Por que estás assim? E vale salientar que o verbo abater, ele tem um sentido na Bíblia como você ser golpeado por um pugilista, como se você estivesse num ringue e sendo jogado ao chão para nunca mais se levantar. É um golpe fatal, é se agachar, ser levado ao chão, se colocar numa posição fetal, como se você estivesse encurralado, e a sensação que tudo acabou para você. Assim estava a alma dele, abatida, sem ânimo, sem vigor, sem motivação. E as reações emocionais refletem nas reações comportamentais. E a Bíblia ensina isto. Eu quero salientar aos senhores que eu estou falando de Bíblia, porque a Bíblia diz que o coração alegre, ele formoseia o rosto, ou seja, expressamos na face aquilo que está acontecendo no nosso interior. Logo, o coração triste, não adianta afirmar que está tudo bem, porque no seu semblante vão perceber que não tem nada bem, porque o próprio semblante denuncia. E uma das evidência sintomática que ele percebe na sua própria alma é o abatimento. Ninguém disse para ele que a sua alma estava abatida. Ele mesmo percebeu que a sua alma estava abatida. Além disso, ele não percebe que a sua alma só tem abatimento. Ele percebe que existe uma perturbação na sua alma. Ele usa o verbo perturbar. Esse verbo, à luz da Bíblia, significa sacudir de um lado para o outro, te sacudir fortemente, te balançar, mexer com as suas estruturas e retirar a tua paz e a tua tranquilidade. Isso é sinônimo de intranquilidade. Isso é sinônimo de aflição. Isso é sinônimo de ausência de paz, de equilíbrio e de domínio próprio. E como é que ele percebe tudo isto? Porque ele se volta para si mesmo e ele vai dialogar consigo mesmo. Ele vai conversar com a sua própria alma. Aí você diz, mas isso aqui, pastor, tem respaldo bíblico para isso? Tem. Você fala sobre isso todo mês. E você ouve sobre isso todo mês.
só que por uma tendência conduzir você para um caminho e não para a totalidade da verdade. É Coríntios capítulo 11, quando vamos fazer a celebração da ceia, que vamos ler lá o capítulo 11, Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando a gente ouve essa orientação paulina, vem para nós uma ideia só para ver se pecamos, cometemos pecado para tomar a ceia. Tem essa indicação, mas não é somente essa. O examinar o homem a si mesmo é ele ter a habilidade de voltar para dentro de si mesmo e fazer uma sondagem, fazer um exame de tudo que existe no seu interior e se ele está limpo, se ele está em paz consigo mesmo. Porque se ele estiver em paz consigo mesmo, se ele estiver bem consigo mesmo, é possível ele estar bem com Deus e com o próximo. E Paulo fala isso: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso não é só para o dia da ceia, isso é em todos os momentos da nossa vida. Isso é fazer retrospectiva, isso é fazer análise, isso é rever parâmetros e conceitos, e principalmente no nosso interior. E o salmista, ele usa essa metodologia, ele vai para dentro dele, e ele vai e começa a questionar a sua alma. E ele percebe que dentro da sua alma existe 2 sintomas de doenças psicossomáticas: perturbação e abatimento. Isso significa dizer que, querido, o teu homem espiritual saudável não impede de você ter feridas na alma. Porque nenhuma unção, nenhuma autoridade, nenhuma graça, nenhuma fé te torna Deus, anjo, sobrenatural, transcendental. Você pode estar encharcado de unção, de poder, abrir céu, cuspir fogo, fazer sinais e maravilha, mas você continua sendo gente, ser humano. Você está sujeito a tudo. Então, por isso que muitos entram em crise existencial e de fé. Eu estou bem com Deus, eu não poderia estar vivendo isso. Não confunda as coisas. Teu homem emocional é um, teu homem espiritual é outro, teu homem biológico é outro. O ideal é que todos estejam alinhados. Mas isso não significa dizer que você não tem a possibilidade de apresentar danos na alma, como ele está aqui apresentando. Só que tem interessante, e ele nos ensina algo que é muito importante, é a gente identificar os nossos próprios problemas ou as nossas próprias enfermidades. Porque ele tinha tudo para maquiar. Porque ele, no versículo 1 e 2, ele está dizendo que a alma está faminta, está sedenta, está querendo Deus. Mas no final, ele está questionando a alma. A mesma alma que buscava a Deus, ele está dizendo: tu estás abatido, estás por quê? Tu estás perturbada, estás por quê? E ele está questionando. Então, um dos caminhos para que a gente possa amenizar os nossos problemas é identificar onde está o problema. 2, não é maquiar o problema, é assumir que o problema existe. Ele assume que a alma está abatida, ele assume que a alma está perturbada. E se você ver o final do versículo, esse abatimento, essa perturbação, tirou dele o poder da reação, tirou dele o poder de louvar, tirou dele a iniciativa. Só que quando ele reconhece o problema, ele não entra pelo caminho da vitimização, ele não aceita se tornar uma vítima, mas um agente transformador de si mesmo. E sabe como que ele vai transformar a si mesmo? Da mesma forma, conversando com a sua própria alma. Quando ele conversa, ele traz
à tona o aspecto negativo. Estás abatida, estás perturbada. Mas ele não desiste da própria alma, ensinando que cada um de nós não podemos desistir de nós mesmos. Podem todos desistir de nós, menos Deus e nós desistimos de nós mesmos. E ele vai sinalizar isso porque, conversando com a sua própria alma. Quando ele percebe que a alma tem perturbação e abatimento, ou seja, a alma está para baixo, está em posição fetal, ou seja, não tem mais gozo, e existe um tormento dentro dela, e isso reflete nele. Sabe o que ele vai fazer? Conversando com a própria alma, ele vai tratar da mesma, fertilizando a sua alma. E como que ele vai tratar da mesma fertilizando a sua alma? Quando, após o interrogamento ou a interrogação, ele vai liberar uma palavra. E ele vai dizer assim para ela: espera em Deus. Sabe para quem que ele está dizendo espera em Deus? Não é para terceiros, é para a sua própria alma. O verbo esperar, utilizado por ele, vai gerar a palavra perseverança, e que também vai gerar a palavra esperança. E ele está conscientizando a sua alma, ele está dizendo o seguinte para a mesma: eu sei que aí dentro tem abatimento, eu sei que aí dentro existe perturbação, mas saiba que em meio a esta perturbação e este abatimento, existe algo mais forte do que o abatimento e do que a perturbação. Ainda que você não perceba, mas saiba que entre essa perturbação e esse abatimento, ainda existe uma fagulha de esperança. Então, ele falando para a própria alma, ao invés de você ser escrava desse abatimento e dessa perturbação, continue esperando em Deus. Ou seja, não perca a esperança. Continue alimentando a esperança, porque entre essas duas enfermidades ainda existe uma chama de esperança aí dentro de você. É justamente o que eu quero compartilhar com você aqui hoje. Há uma probabilidade de você vir aqui nesta casa hoje se arrastando, fragmentado, com o coração sangrando, roxeado por dentro, engolindo o choro, maquiando as lágrimas, tentando fingir que tudo está bem, mas aí dentro da tua alma existe um abatimento, existe uma perturbação, tudo fora do lugar, e você fantasiando, não conta para o cônjuge, não conta para os amigos, tentando se fazer forte, quando você está quebrado ou quebrada, totalmente arrebentado em fragmentos por dentro, e acha que não tem mais jeito. Que eu quero que você entenda hoje, à luz da palavra de Deus, é que no meio desses sintomas que te fazem chorar, talvez não tenha um fogaréu, mas uma pequena chama de esperança ainda existe aí dentro de você. Ainda existe aí dentro de você. E ao invés de você se tornar vítima e a tua alma se tornar refém desta doença, volte para ela e diga para a tua própria alma: aguente um pouco mais, espere em Deus, continue esperando em Deus. Eu sei que está doendo, mas espere um pouco mais. Eu sei que você está desanimada, mas espera em Deus. Espera em Deus. Esta é a palavra de Deus para você hoje aqui. Espera em Deus. Independente do que está acontecendo,
Continue esperando em Deus. Aí dentro de você ainda tem uma fagulha de esperança que te mantém vivo ou viva na face da terra. Era para você estar numa situação pior do que você está. Era para você estar debaixo do barro, mas você não foi para debaixo do barro. Você conseguiu superar embates, barreiras, problemas que pareciam impossível, e você conseguiu tirar força da fraqueza. Por quê? Porque em meio a abatimento e perturbação ainda havia e há uma fagulha de esperança e um ecoar profético da voz de Deus, alimentando, e você pegando essa palavra e alimentando a sua alma e dizendo a mesma: espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, bendito é o Senhor. Shura mandora rabachamandarabagarra mandarabagai. Shomandore gehawa chamandarabagarra mandaroboha mandarabagai. Kamandore gehawa chamandore gamandore rabachamandore gema ai gemahowa chamando amachomande gemagarra mangai. Você não saiu de casa com esta intenção, mas eu quero que você saiba que Deus hoje está te surpreendendo. Você veio para mais uma reunião e Deus transformou o que você achava que era mais uma reunião em um divisor de águas da sua vida. Tudo que você vem sofrendo até o momento, hoje Deus sinaliza que é o fim e que chegou o dia da virada do seu cativeiro. Oh, meu Deus do céu! E você vai dizer isso para a sua própria alma. Você vai dizer isso para a sua própria alma, e eu vou lhe mostrar isso biblicamente. Biblicamente ele diz assim, para a própria alma: espere em Deus. E agora veja só que é interessante. Que Deus é lindo, Deus é extraordinário, a mente dele é fértil, porque ele diz, espere em Deus, mas ele não colocou um ponto final, ele colocou uma vírgula, e ele vira para a sua própria alma, ele diz assim: pois ainda. Deixa eu parar um pouco nesse ainda. O interessante é que Deus, ao escrever o capítulo da história da nossa vida, Deus, ele é tão estratégico, Deus nos ama tanto, ele é tão fértil, que existe circunstância que quem está de fora torce para um ponto final. Aí Deus não coloca um ponto final, Deus coloca um ainda. Um ainda. Eu quero que você entenda esta noite que tudo que você está vivendo, que você acha dramático ou caótico, não haverá um ponto final. Nesse meio termo, Deus colocou um ainda. E eu vou lhe dizer isso à luz da Bíblia Sagrada, para você entender o que eu estou falando. O profeta Abacuque canta: ainda que a figueira não floresça,
ainda que ela não floresça, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Deus colocou um ainda. Se você ler o Salmo 92, deixa eu só pegar esse texto para vocês, para você não pensar que é coisa da minha cabeça. Para você não pensar que é coisa da minha cabeça. Olha o que ele diz assim. Versículo 12. O justo florescerá como palmeira e crescerá como cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do Senhor nosso Deus. Olha agora o versículo 14. Na velhice, ainda darão frutos. Velhice, num conceito sociológico, é o final de tudo. É inoperância, é inutilidade. Aí chega no versículo 14, e na velhice ainda darão frutos. Aí ele chega aqui e diz assim para a própria alma: espere em Deus, porque hoje você não me vê cantando, porque você está abatido e perturbado, mas ainda você me verá louvando. Deus te trouxe aqui chorando, mas ainda você sorrirá. Você chegou aqui em tragédia, pois ainda haverá triunfo. Você chegou aqui em humilhação, pois ainda haverá honra e exaltação. Você chegou aqui sem ânimo, sem graça, sem vigor, abatida, perturbada, e ouviu de muito, não tem mais jeito. Mas hoje você pode dizer à sua alma: aguarde um pouco, espera, porque você vai me ver de pé, de mão erguida, prosperando, louvando, cantando o hino da vitória, pois ainda o louvarei. Deus não colocou um ponto final na sua história. Ele colocou um ainda. O ainda simboliza que vem uma nova fase, vem uma nova época, vem um novo tempo, vem uma nova história. Porque antes do ainda tem abatimento e tem perturbação, mas depois do ainda tem louvor, declaração de fé. Ele é minha salvação, Ele é meu Deus. Por uma questão ética e pelo zelo que o pastor desta igreja tem com a sua integridade física, eu vou pedir para você ficar de pé. Não. Você pode levantar suas duas mãos. E você agora vai profetizar conversando com a sua própria alma. E você vai profetizar isso aqui mesmo, conversando com a sua própria alma. E você vai dizer, vai perguntar a mesma: por que estás abatida, ó minha alma? Pergunte a você mesmo, fale bem alto: por que estás abatida?
Quem conseguiu almoçar hoje, diga: por que estás abatida? Ó minha alma. Mais uma vez: por que estás abatida? Ó minha alma. Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Espere em Deus. Espere em Deus. Espere em Deus. E diga: eu ainda. Ai. No egehowe shamandur gehawe gemandur gehowe no egehowe bejoy begemobanda howe kama shamandur gemahowe gabaraba gahamandagai. O céu se abre sobre nós hoje nesta casa. No shamandur gehawe bendobe abachamandur gehawe gemandobe que no shamandur haba agamandui. E a nuvem da glória de Deus está baixando sobre nós hoje neste lugar. Night o Senhor dos exércitos está conosco. Ai, eu ainda o louvarei. Eu ainda o louvarei. Diga: eu ainda o louvarei. Eu ainda o louvarei. Eu